Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais telas utilizadas em viveiros de calopsitas, que são elas: a tela de nylon, a tela hexagonal de zinco, a tela losango de arame galvanizado, a tela quadrada soldada e a tela quadrada ondulada. Nós vamos falar sobre especificações, espécies indicadas, preços, onde encontrar para comprar. Então, se você sonha em ter um viveiro onde as suas aves podem voar livremente, assiste esse vídeo até o final e já vai escolhendo a sua. Bom, a primeira coisa que eu vou falar no vídeo de hoje é que eu selecionei algumas telas que eu considero que são as melhores dentro de cada categoria, tá? Com relação à durabilidade, com relação à especificação, a preço, mas se tiver alguma que vocês acham que é melhor, alguma coisa que eu não citei, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no comentário, deixa o link da tela, que isso ajuda muito os criadores. E como nós temos muita coisa para falar no vídeo de hoje, vamos já começar pela primeira tela, que é a tela de nylon. Na internet você vai encontrar essa tela com o nome de rede de proteção para pássaros, tem de nylon, tem de plástico. Ela é muito utilizada para fechar os ambientes, para impedir que aves selvagens entrem. Mas algumas pessoas também gostam de colocar em varandas, em quartos, para impedir que as calopsitas e outras aves menores saiam. Então dá para você usar desse jeito também. O valor do metro quadrado, em média, que eu encontrei na internet foi de R$ 4,40, então essa tela é bem em conta. E como ela existe em diferentes malhas, 1,5, 3, 5, você pode utilizá-la para diversas espécies de pássaros. Porém, uma observação, como ela é de nylon, né, e algumas são de plástico, as calopsitas, os agapornis, que têm os bicos mais fortes, conseguem roer essas telas. Então eu particularmente não usaria para um viveiro onde as aves vão ficar soltas, livres, sem supervisão. Quer colocar numa varanda onde de vez em quando você vai soltar as aves para elas ficarem ali voando e tomando um sol, beleza, mas se elas vão ficar o tempo todo sem supervisão, eu não utilizaria essa tela para calopsitas e agapornis. Aves menores, periquitos e passeriformes, não vejo problema. Para quem não sabe o que é a malha, quando eu falar aqui de tamanho de malha, é o espaço entre as grades ou o espaço entre os fios, tá? No caso dessa tela, ela é quadradinha, né? Peraí, cadê o quadrado? Aqui, o quadradinho. Então, é esse espaço aqui, tá? Nossa, esse quadrado tá horrível. É esse espaço aqui entre os fios ou entre as grades, tá? No caso de gaiola, a malha é entre as grades, a diferença entre as grades. Mas no caso de tela é o buraco, tá? A segunda tela que nós vamos falar hoje é uma muito parecida que eu utilizei no meu viveiro provisório lá no sítio, tá? Que eu fiz o vídeo na semana passada, se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal. Ela é feita com arame de zinco 0,46 milímetros de espessura, então ela é bem fininha, mas como ela é trançada em alguns pontos, ela tem uns pontos mais resistentes. E quando ela fica velha, que ela arrebenta, geralmente ela arrebenta nessas partes mais finas e não nas mais resistentes. A malha dela é hexagonal, como eu falei, e o tamanho é normalmente para viveiro meia polegada, o que corresponde a mais ou menos 1,25 centímetros. Para calopsita está ótimo. Eu encontrei essa tela na internet por R$ 7,95 em média um metro quadrado, tá? E quanto à resistência dela, quando a gente fala de espécies, como eu falei, para calopsita tá ótimo, para agaporni tá ótimo, para aves menores está ótimo. Muitas pessoas aqui no canal me disseram que para ringneck ela não é indicada, porque o ringneck consegue arrebentar esse arame fininho de 0,46 milímetros. Eu tenho essa tela no teto do meu viveiro aqui em casa e os ringnecks ficaram soltos ali alguns meses e eles não arrebentaram, não mexeram com a tela. Mas de repente é uma questão de tempo, né? Porque eles também não arrebentaram outras coisas que com o tempo começaram a arrebentar. Então não indico ringneck e aves maiores. Quase que não sai ringneck. A terceira tela que eu indico para calopsitas é a tela de arame galvanizado losango, formato de losango, que é o balãozinho, tá? Ela é encontrada normalmente num arame um pouco mais grosso, com 1,25 milímetros de espessura e com uma malha. A malha varia, né? Mas com uma malha boa para calopsita é de 2 centímetros, tá? Eu gosto muito desse tamanho, 2 centímetros, e acho ideal para elas. Maior que isso,
eu não gosto muito porque muitas vezes a ave consegue botar a cabeça no buraco da malha e ficar presa, tá? Não acontece com frequência, mas pode acontecer. Para mim ela é uma das telas mais bonitas aí, dentre as que a gente vai falar hoje. E eu também gosto muito da resistência dela, que é muito melhor do que as outras duas que eu acabei de falar. Só que, claro, o custo dela é mais elevado. Então, em média, a gente encontra essa tela a R$ 50 o metro quadrado. Só que, por outro lado, você pode deixar ring neck nela à vontade, tá? E eu arriscaria até aves um pouco maiores também. O quarto modelo é a tela quadrada soldada. Ela possui fio de arame galvanizado de 1,24 mm, ou seja, muito parecido com a anterior, mas a malha dela é maior, 2,5 cm, então as calopsitas conseguem passar a cabeça pela malha e alguns periquitos conseguem até fugir, então cuidado com essa grade. Como ela é soldada em todos os 4 pontos e ela é bem flexível, ela é muito boa de trabalhar, tá? Mas se você colocar muita pressão nela, a solda arrebenta, porque a solda não é muito forte. Eu utilizei essa tela aqui uma época, tem até vídeo no canal sobre isso, vou botar o link aqui, em que eu construí gaiolas de reprodução para as calopsitas. Eu usei essa tela, tá? E ela é muito fácil de trabalhar, eu fiz mais de 20 gaiolas em poucos dias, utilizando só alicate e arame. Então, para vocês verem como é que é simples, sem a ajuda de ninguém. O valor médio dessa tela que eu encontrei na internet foi de R$ 49,00 o metro quadrado. Então, como vocês podem ver, ela é muito similar à tela anterior, mas com algumas características diferentes. Apesar de ser mais fácil de dobrar, essa tela também arrebenta com mais facilidade que a anterior, que é trançada. A última tela que eu vou mostrar para vocês aqui foi a que eu utilizei no meu viveiro aqui em casa no Rio de Janeiro. Ela é muito boa, muito resistente, mas tem algumas questões que a gente tem que pensar antes de decidir por ela. A tela ondulada quadrada possui uma resistência muito maior do que a das outras que eu acabei de falar, justamente porque as suas linhas são onduladas. Mesmo na mesma espessura das outras, 1,24 mm, ela consegue ter uma resistência muito superior. E a gente pode até utilizar essa tela para aves maiores, como papagaios e de repente até araras. Aí tem que ver a especificação do fabricante. Ela é tão forte que algumas pessoas utilizam essa tela para proteger janelas e portas das suas casas, tá? Ou fazer grades mesmo para fechar. Geralmente ela é encontrada numa espessura de 2,76 mm, ou seja, muito mais grossa que as outras, então muito mais resistente que as outras, o que significa que ela é muito mais dura também. Apesar dessa espessura variar, essa é que você vai encontrar com mais facilidade. E também a malha que você vai encontrar com mais facilidade é de 1,5 cm, que pra gente é ideal para calopsita, para aves menores. E se você quiser, nessa espessura de fio de 2,76, colocar papagaio, arara, dinossauro ou dragão, eu recomendo porque aguenta. Mas como nem tudo são flores na vida do criador, ela também tem algumas desvantagens, e a primeira delas é o preço, R$ 65,00 o metro quadrado, o que começa a encarecer demais a nossa estrutura. E não é só isso, eu vejo outras duas grandes desvantagens na hora de escolher a tela se você for optar por essa. A primeira é que ela não é soldada, ela não é amarrada, ela não é presa, ela é apoiada uma linha sobre a outra, né? Então ela fica tipo assim, trançada, mas não é bem trançada, ela é apoiada. Se você mexer muito com ela antes de montar o seu viveiro, o que acontece? Ela vai soltando de cima da outra, até dá para você colocar de volta, mas é um porre porque ela é muito dura, muito difícil de trabalhar. E essa é justamente a segunda desvantagem dessa tela. Ela é muito dura, muito difícil de trabalhar. Então, se você não for serralheiro que tiver aquele maquinário pesado para cortar, para dobrar, para soldar, você não consegue trabalhar muito bem com ela, tá? Eu fiquei com os retalhos aqui do meu viveiro para trabalhar em outras coisas e realmente eu não consegui nem dobrar o arame dela com alicate. Então eu achei isso uma grande desvantagem, mas como a maioria das pessoas não faz o próprio viveiro, né, chama alguém para fazer, de repente isso não é um problema para você. Então essas foram as 5 melhores telas mais utilizadas para calopsitas e outros pistacídeos que eu encontrei na internet. Se tiver mais alguma que eu esqueci de falar ou que você conhece que não é muito divulgada, escreve aqui para mim nos comentários, como eu já pedi, porque ajuda demais. E se você quiser saber sobre fixação de tela, porque não é só a tela, a gente tem que saber
técnicas de fixação. Vou pedir para você se inscrever no canal, já curtir esse vídeo aqui se você gostou dele, porque futuramente eu vou lançar um vídeo sobre fixação dessas mesmas telas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.